Olá, sejam bem-vindos ao canal QG da Mente Curiosa. Aqui você verá curiosidades, top 10 e muito mais. Se gosta de curiosidades, está no lugar certo. Então peço que se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Bora lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos mostrar um top 10 de mistérios do oceano. Coisas bizarras e inexplicáveis encontradas no fundo do mar. Se gostam do tema, peço para se inscreverem no canal e deixar o like. Bora pro vídeo. Na península de Yucatán, no México, há uma caverna subaquática surreal, Cenote Angelita, que oferece uma experiência única para os mergulhadores que se aventuram lá. A parte surreal se deve ao fato de que um rio atravessa o oceano e não há água doce misturada com água salgada. Isso acontece graças a uma fina camada de sulfeto de hidrogênio. Ele separa a água, mantendo a doçura na parte superior e o sal embaixo. Ao mergulhar abaixo dos 30 metros, você pode se aproximar do fundo, onde há uma nuvem cercada por galhos e troncos de árvores. Esse tipo de cena, somada ao azul da água, faz com que os mergulhadores sintam que estão voando sobre uma floresta misteriosa. Por ser cercado por tronco de árvores, dá a impressão que você está em alguma floresta de um mundo da fantasia, onde você voa e mergulha no rio. A cidade submersa de Heracleion, uma das descobertas mais importantes do Egito Antigo. Ninguém sabe ao certo como ela afundou, mas seus tesouros e enormes estátuas revelam seu luxo. 2.300 anos atrás, Tonis Heracleion, o nome egípcio e grego da cidade, era um dos maiores centros portuários do mundo. A 6 quilômetros da costa de Alexandria, sua história agora é pouco conhecida. No entanto, o que se sabe é que ele esteve escondido e submerso no fundo do mar por milhares de anos. Além disso, os arqueólogos também encontraram 64 navios, 700 âncoras, um enorme pote de pedra cheio de moedas de ouro e muitas outras estátuas, tudo com mais de 5 metros. A maioria dos fragmentos, granito e diorito, estão perfeitamente preservados pela água. Junto aos artefatos, os arqueólogos ainda encontraram os restos de um enorme templo, que foi construído em homenagem ao deus Amon-Ra. Nos arredores do local, uma descoberta surpreendeu. Os cientistas se viram de frente com pequenos sarcófagos, usados para enterrar os animais que eram usados como oferendas. Ilha Yonaguni, a Atlântida perdida do Japão. O monumento Yonaguni é uma enorme formação rochosa subaquática na costa de Yonaguni, localizada no sul das ilhas Ryukyu, sudoeste de Okinawa, no Japão, a apenas 125 quilômetros de Taiwan. Essas ruínas submersas deixaram muitas pessoas curiosas sobre suas origens. Eles são realmente fenômenos naturais ou são realmente feitos pelo homem? Em 1986, o mergulhador japonês Arataki Kihachiro descobriu os restos subaquáticos da ilha Yonaguni pela primeira vez enquanto mergulhava a uma profundidade de 25 metros abaixo do nível do mar. O mais incrível é que a história dessas relíquias é estimada entre 5.000 e 8.000 anos. Há fortes evidências de que uma civilização antiga e avançada realmente existiu no leste asiático, muito antes de qualquer outra civilização. É por isso que o monumento na ilha Yonaguni é chamado de Cidade Perdida ou Atlântida Japonesa. Masaaki Kimura, professor japonês de biologia marinha, mergulhou no local por quase 20 anos e ele sempre diz que toda vez que volta de um passeio em torno das ruínas submersas de Yonaguni, ele volta acreditando que realmente se trata de restos de uma civilização muito antiga, da Idade da Pedra. A impressionante cidade submersa de Pavopetri, uma das mais antigas do mundo. Como seu planejamento urbano está quase intacto, o local ainda possui ruas, pátios, prédios e até cemitérios subaquáticos. No Golfo de Vatica, no sudeste do Peloponeso, na Grécia, existe uma cidade Pavlopetri, que é uma das áreas subaquáticas mais antigas do mundo. Em 1967, o pesquisador Nicholas Fleming observou pela primeira vez seus vestígios arqueológicos com cerca de 5.000 anos. Uma característica importante do local é que ele é o único plano de povoamento quase completo do mundo, ou seja, a estrutura construída naquela época ainda é visível debaixo d'água por tantos anos. As ruas, pátios, edifícios e túmulos marcam a vista de quem observa o sítio arqueológico. No último levantamento realizado em Pavopetri,
pode-se notar que pelo menos 15 grandes edifícios no local foram descobertos. Acredita-se que eles possam ser rastreados até o início da Grécia em 3000 e 2000 a.C. Anomalia do Mar Báltico. Trata-se de um objeto circular de 60 metros de diâmetro com características semelhantes a rampas, escadas e outras estruturas não produzidas pela natureza. O grupo revisitou a área no ano seguinte com a intenção de obter uma imagem mais clara, mas afirmou que uma interferência elétrica misteriosa os impediu. Após uma história publicada pelo tabloide britânico Daily Mail em junho de 2012, circularam várias ilustrações inspiradas sendo semelhantes a fotos subaquáticas ou digitalizações de alta resolução, juntamente com rumores de que o objeto poderia ser um OVNI, um portal para outra dimensão ou um Stonehenge subaquático. Embora exista a teoria científica de que possivelmente seja resultado do degelo glacial e de ser meramente uma rocha, quando a história surgiu na internet foram criados diversos boatos. A culpa teria sido devido à renderização em 3D da imagem original feita pelo artista Alkivakt, pois denota uma aparência mais artificial do objeto. As teorias um tanto fantásticas são: civilização perdida, nave alienígena que naufragou, torre de tiro de um navio de guerra, portal interdimensional, bloco de rochas organizadas, como Stonehenge. Dê a sua opinião. Dedo de gelo. O efeito dedo de gelo da morte, encontrado na Antártica, consiste em um enorme gelo que ao tocar o fundo do mar congela e mata todos os animais que vivem ao seu redor. A temperatura do fundo do mar é sempre mais alta do que acima da superfície do mar, o que faz com que o fluxo de calor do oceano quente para o ar frio forme gelo. Na superfície, a água salgada tende a se solidificar e, no processo, acumula-se em torno da mesma coluna como se fosse uma enorme estalactite. Quando esse tubo de gelo cai nas profundezas do mar, fica exposto a temperaturas mais amenas. No entanto, ao tocar o solo, acontece a magia: cubos de gelo se espalham por todo o fundo do mar, como líquido derramado no solo, destruindo tudo ao seu redor. Ouriços, estrelas do mar e outros habitantes do fundo do mar morrem imediatamente, não por causa do choque térmico, mas porque foram pegos nessa teia de gelo que se espalhava e não conseguiam se libertar. Cratera de Chicxulub. É uma antiga cratera de impacto soterrada debaixo da península do Yucatán, no México. Um asteroide ou cometa que atingiu a Terra há cerca de 66 milhões de anos foi a causa do surgimento da cratera de Chicxulub. Quando o planeta foi atingido, 75% da vida animal e vegetal foi extinta. O seu centro está localizado próximo à localidade de Chicxulub, que deu origem ao nome da cratera. A cratera tem mais de 180 quilômetros de diâmetro, tornando-a uma das maiores estruturas de impacto conhecidas no mundo. O bólide que formou a cratera tinha pelo menos 10 quilômetros de diâmetro. Castelo de Locke. Castelo de Locke é um campo de 5 ativos fontes hidrotermais no Oceano Atlântico, localizado em 73 graus norte no cadeia do Atlântico Médio entre Groenlândia e Noruega a uma profundidade de 2.352 metros. As 5 chaminés ativas do Castelo de Locke estão liberando água tão quente quanto 300 graus Celsius e sente-se em um vasto monte de sulfureto minerais, que tem cerca de 250 metros de diâmetro em sua base, e cerca de 90 metros em seu topo. Um membro da expedição de 2008, oceanógrafo Marvin Lilly, especulou que este pode ser o maior depósito já visto no fundo do mar. As chaminés ativas são em sua maioria de cor preta, mas são cobertas por esteiras de bactérias brancas que vivem de minerais e materiais emitidos pelas aberturas. As chaminés mais antigas são de cor vermelha mosquiada, devido à presença de depósitos de ferro oxidado. O campo de ventilação recebeu o nome de Castelo de Locke, pois sua forma lembrava aos descobridores um castelo de fantasia. A referência é ao antigo deus nórdico da malandragem, Loki. Era considerado um nome apropriado para um campo tão difícil de localizar. Uma cidade perdida, a Dvaka de Krishna, ou Dvrak, que uma vez se acreditava ser mito, foi confirmada como sendo encontrada a 36 metros debaixo d'água no estado de Gujarat, no noroeste da Índia.
A descoberta acidental e surpreendente trouxe uma mudança de perspectiva para os céticos. Ela está afundada no Golfo de Cambaia, nas proximidades da cidade de Dvaca, e especula-se que ela tenha 9.000 anos de idade. A Fossa das Marianas é o local mais profundo dos oceanos, atingindo uma profundidade de 10.984 metros. Localiza-se no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, na fronteira convergente entre as placas tectônicas do Oceano Pacífico e das Filipinas. Geologicamente, a Fossa das Marianas é resultado geomorfológico de uma zona de subducção. O ponto mais profundo da fossa foi sondado pelos navios Challenger e Challenger II, da Marinha Real. O local foi batizado, então, de Challenger Deep. O fundo da Fossa das Marianas foi atingido em 1960 pelo batiscafo Trieste, da Marinha Americana tripulado pelo tenente Don Walsh e o cientista suíço Jacques Piccard, que passaram 20 minutos no fundo do oceano, numa expedição que durou ao todo 9 horas. Você poderia colocar o Monte Everest no fundo, e ele seria completamente coberto com mais de 2.000 metros de água extra por cima. Por causa da grande dimensão e pressão, apenas 4 expedições desceram com sucesso. Em 25 de março de 2012, o cineasta James Cameron desceu sozinho até ao fundo da Fossa das Marianas num batiscafo, no âmbito da expedição Deep Sea Challenge. Foram 7 anos de trabalho para o cineasta empreender, em apenas 3 horas, uma descida aos 10.998 metros de profundidade. A Fossa das Marianas, que recebeu a presença humana pela primeira vez em 1960, foi filmada com câmeras de alta resolução em 3D. Bom, falei que seriam 10 mistérios. O Musa não chega a ser um mistério, é mais um bônus que não poderia ficar de fora da lista. Musa, Museu Subaquático de Arte. Na água cristalina do Caribe mexicano, em Cancún, existe um museu submerso e um batalhão de figuras humanas no fundo do mar. Uma das atrações mais famosas do Musa é um conjunto de dezenas de estátuas humanas amontoadas no fundo do mar e conhecido como a evolução silenciosa. Há imagens de mulheres grávidas, crianças e idosos com expressões faciais fortes, dando a impressão aos turistas de que é realmente uma multidão submersa. O Musa foi fundado em 2009 e conta com mais de 500 esculturas dos escultores Jason de Caires Taylor, Karen Salinas Martínez, Roberto Dias Abraham, Rodrigo Quinones Reis e de Salvador Queiroz Enis. Os materiais utilizados nas esculturas são totalmente adaptáveis às condições ambientais marinhas e fazem com que os animais e corais estejam aderidos a elas, formando lindas colônias que completam o visual do museu. Como você pode conhecer o Musa? Há algumas formas de conhecer o museu, e a melhor delas depende de cada visitante. Barco com fundo de vidro. Mergulho com cilindro. Dentre outras. Este foi o Top 10 com curiosidades submersas. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo.